A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar aqui o estudo do livro de 2 Samuel, capítulo 4, louvado seja Deus, de 12 versículos. Aqui vai continuar, né, irmãos, a história, aleluia, do que? Dos descendentes de Saul, irmãos, e de Davi, que já estava aqui ungido, né? Os irmãos podem acompanhar isso como, irmãos? Acesse o canal e para a glória de Deus. Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo, vai estar aí o capítulo 1 gravado, 2, o 3, para a gente entender a história, irmãos, entender o que está sendo contado, como Deus está aqui fazendo, trabalhando, a coisa que a gente vê aqui, irmãos, nesse capítulo 4, que você vai ver, que coisas que é o homem fazendo. É o homem projetando e Deus não está aprovando. Isso vai nos ensinar coisas preciosas nesse dia, irmãos, que se chama hoje aqui. Você vai ver aqui que no versículo 1 vai falar assim, ó. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos lhe afrouxaram e todo Israel tremeu. Quem era o filho de Saul? Isbosete, irmãos. Que a qual os irmãos vão ver a história dele no capítulo 3, no 2. Não vou falar aqui de novo, não. Por que que o povo desfaleceu, irmãos? Porque o povo estava, num linguajar nosso popular aqui, na sombra de Abner. É como se Abner fosse que levasse eles, irmãos. Eles não tinham personalidade própria. Sabe, irmãos, o servo de Deus, a serva de Deus, irmãos, ele tem que ter uma identidade. A identidade dele tem que ser em Cristo, firmada em Cristo. Ele tem que andar, viver. É fácil, não é não, irmãos? Nas pisaduras do mestre, na confiança no mestre, acreditando no mestre. A Bíblia fala assim, ainda que um exército me cercasse, o salmista fala, nele eu confiaria. Então, irmãos, quem está com a fé firmada, alicerçada em Cristo, irmãos, às vezes, irmãos, humanamente falando, um ente querido, uma pessoa que a gente gosta muito, pode até vir morrer. A gente sente, irmãos, mas a gente não para, irmãos, não desfalece, não quer parar de viver. Aqui o rei Isbosete, que era para ser o exemplo, a referência para o povo, desfaleceu e o povo junto, irmãos. Então, tá cheio de gente assim nos dias atuais, irmãos. Seja dentro de um templo cristão, em alguma área que está na dependência de alguém humanamente falando. Não, irmãos, esteja na dependência de Deus. Esteja na confiança de Deus. Esteja esperando em Deus. Esteja acreditando que Deus, Ele sim, vai fazer algo por mim e por você. Versículo 2. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas. Era o nome de um Baaná e o nome de outro Recabe, filhos de Rimom. O Beerotita dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. Então, esses 2 capitães, irmãos, eles eram de uma região onde ficava a tribo de Benjamim. Ali eles estavam na frente ali, né, das tropas ali e prestavam, né, obediência ali a Isbosete ali. O versículo 3 fala assim, também, fugido os berotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. Versículo 4, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou com coxo. E o seu nome era Mefibosete. Então os irmãos vão ver que Jonatas tinha um filho aleijado. Por que nasceu assim? Não, irmãos. Porque num incidente, né, aconteceu dele cair e ter ficado assim. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Muitas pessoas, que às vezes você conhece alguém assim, eu conheço pessoas que são assim, querem arrumar explicação para um caso desse. Por que fulano ficou assim? Por que Deus permitiu? É coisa que acontece, irmãos, na vida. Por que fulano nasceu com um problema de saúde? Fulano nasceu com uma deficiência? Irmãos, tem coisa, irmãos, que não é pra gente entender, querer compreender, saber. Deuteronômio 29 fala assim, que as coisas que estão reveladas são para o homem, as que não são para Deus, irmãos. Então, nós, começando aqui por mim aqui, nós temos que estar, irmãos, prestando atenção no que a Escritura aqui, que ela é divinamente inspirada, está dizendo para você e para mim.
As coisas que não estão aqui registradas, irmãos. E só Deus sabe o porquê. Por que ele sabe isso? Por quê? Porque ele é Senhor. Ele é Criador. Ele criou tudo, fez tudo. Não há nada que fica oculto à sua sabedoria, ao seu poder, à sua onisciência. Se ele permitiu, se acontecer, irmãos, porque ele quis assim, irmãos. Ah, mas o meu menino ficou aleijado, mas não deixou de viver, irmãos. Tem que continuar a viver, tem que continuar a servir, ô glória. Tem que continuar, irmãos, a vida continua. Irmãos, é coisas que acontecem e nós temos que ficar quieto, entender e prosseguir, irmãos. Talvez alguém, não sei por que Deus está me fazendo entrar nesse assunto aqui, mas você que está vendo esse vídeo aqui, talvez se na sua família, na sua casa, alguém assim, não se abata por causa disso. Não se entristeça. Não queira arrumar alguém para você culpar, não. Olha, ore a Deus, coloque sua vida na mão de Deus. Busque ao Senhor, deixe Deus conduzir a sua vida, que Ele vai te confortar, vai te consolar, vai te abençoar e você vai continuar a viver. Essa pessoa que você conhece, outra na sua casa, vai viver também. Aleluia! E quando a alegria de Deus, do Espírito Santo, ela entra na nossa vida, as coisas mudam. Oh, louvado seja Deus! Deixe Cristo conduzir a sua vida, aleluia! Versículo, aqui louvado seja Deus, de número 5. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baná entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, e estando ele deitado a dormir o meio-dia, vamos ler os 6. E ali entraram até o meio da casa, como se vindo buscar trigo, e oferiram na quinta costela. Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. 7. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, no seu quarto, e feriram e mataram. Ele cortaram a cabeça. Então, tomando sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. Olha, irmãos, que atitude errada. Coisas mal pensadas. Eles maquinaram isso, mas da maneira errada. Irmãos, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Às vezes as pessoas têm uma mania de dizer... Eu sei porque eu já falei assim, irmãos. Hoje... Depois de uma certa idade, a gente vai aprendendo, vai vendo que não é dessa forma. As pessoas falam assim, a intenção do meu coração é boa. O desejo do meu coração é bom. Irmãos, o desejo deles aqui era matar o Isbosete, que era filho de Saul, para querer ganhar, fazer uma média com Davi, irmãos. Desejo errado, intenção errada. Irmão, faça o que é certo, irmãos. Mesmo que as pessoas não aplaudam, as pessoas te ignorem, as pessoas te deixem de lado, mas faça o que é certo, faça o que é correto. Tem gente que chega até você, a mim, fala assim, ninguém tá vendo. Tem um vendo sim, irmãos, Deus. Tem um com olhos de chama de fogo que está vendo todos os moradores da terra. As pessoas ao seu lado, ao meu, podem te desprezar, podem dizer que chama a pessoa até de bobo ou boba. Ah, quer ser santinha, santinho? Não, faça o que é correto. Olha que atitude mal pensada, planejada por esses dois irmãos. E eles vão ter um fim não bom também. Várias pessoas têm essa desculpa, irmãos. Meu coração, o desejo dele é bom. Irmão, tá? Vai um monte de gente pro inferno dizendo que está com intenção boa no coração. Não, irmãos. A bússola, o padrão de Deus para a humanidade, para você, para mim, está aqui, a palavra. Se não está aqui, irmãos, não faça. Não queira fazer. Ah, eu tive uma revelação nova. Mentira, irmãos. Deus não muda o que está escrito aqui, porque é divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. O versículo aqui de número 8 fala assim, trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei, eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, e Saul da sua descendência. Vamos ler do 9 até o 11 também, que está no assunto ainda. Porém Davi respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhe, vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a adversidade. Se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos, que era como quem trazia as boas novas, eu logo lancei mão dele, eu matei, em Ziklag, e cuidando ele, que eu por isso lhe desse
alviçaras, né, ou prêmios, ou festejasse, mais ou menos isso para a gente entender, né? Versículo 11. Quanto mais aos ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora pois não requereria eu o sangue das vossas mãos e não vos exterminaria na terra? Irmão, salário do pecado é a morte. Ah, irmão, irmão, com Deus não tem meio termo, ou é ou não é. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Irmão, eles plantaram na carne. Quem planta na carne colhe corrupção, irmãos. Irmão, para que esse pensamento é errado. O desejo do meu coração é bom. Deus sabe. Deus, irmãos, ele sabe, mas ele não aceita. Ah, tem pessoas que falam assim, Deus me entende. Deus, ele sabe, irmãos, mas ele não concorda com atitudes erradas, escolhas erradas, pensamentos errados, desejos errados. Irmãos, para cada escolha há uma consequência, irmãos. Deus perdoa, irmãos. Nós, como cristãos, temos que perdoar, mas a consequência do pecado, dependendo do tamanho dele, o que for, há uma paga, há uma consequência. Cuidado, irmãos. Para com esse negocinho, esse pensamentinho pequeno. O meu coração, o desejo dele é bom. Deus sabe, Deus entende. Deus não aprova atitudes erradas. Deus não abençoa quem anda errado. Deus não abençoa quem faz pensamentos errados e age no erro. Deus, se a pessoa se arrepender, diz a palavra, de todo o coração, e não fizer mais, ele perdoa. Mas a consequência vem. Cuidado. Versículo 12, vamos encerrar. E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem. E cortaram-lhe os pés, as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebron. Então os irmãos viram que os homens que mataram Isbosete, mesmo ele, e algumas vezes querendo resistir a Davi não pagou o mal com o mal, mas com o bem. Ah, mas Davi mandou matar. Irmãos, Davi fez justiça. Nesse período bíblico aqui, irmãos, a justiça era desse jeito. Davi foi um homem justo, reto. Não pagava o mal com o mal, mas sim com o bem, irmãos. Agia de uma maneira totalmente diferenciada. Irmãos, isso nós aprendemos nesse capítulo aqui 4, que nós temos que, independente da circunstância, da situação, nos refugiar no Senhor, irmãos. Nos fortalecer no Senhor e sermos diferentes, irmãos. As pessoas querem fazer o mal, faça o bem. As pessoas querem falar mal, não fale mal, irmãos. As pessoas querem desejar mal para alguém, não deseje. Ah, você é quadrado. Maravilha, irmãos. O quadrado, ele não vai rodar fácil, irmãos. Você vai ficar parado. Glória a Deus, aleluia. Ah, você quer ser diferente. Não, é a palavra que me ensina a ser assim, irmãos. Nós temos que ser diferente. Davi, aqui já era rei, irmãos. Ele poderia bater palma para os dois e pegar os dois no colo. Não, Davi foi justo. Usou de justiça, irmãos. E não fez o que era errado. Irmãos, vá pela justiça da palavra, para a retidão, para aquilo que é certo de Deus, irmãos. Se for zelosos do bem, quem vos intentará o mal? Assim diz a palavra, amém? Irmãos, capítulo 4 encerrado. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Ajude nós no canal aí, irmãos, compartilhando e deixando o like aí. A paz do Senhor Jesus.